Tudo bem? O objetivo desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre uma experiência que eu tive, talvez a primeira experiência que eu tive, de contato com a técnica carlevariana. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 15 anos de idade. Eu era aluno da professora Graça Lima, professora de Goiânia, que eu tenho um imenso carinho, respeito até hoje pela categoria de professora que ela é, né? E ela foi minha mestra durante, acho que 5 anos antes de eu entrar na faculdade. E foi pelas mãos dela que eu acabei tendo contato com uma parte grande dos conceitos técnicos e musicais que foram depois desenvolvidos na minha graduação e nas minhas pós-graduações. Tá? A peça em questão, na verdade, não tem nada a ver com o Carlevaro, nada a ver com Abel Carlevaro, que é o pedagogo que faleceu em 2000, se não me engano, 2016. Eu precisaria conferir direitinho a data, né? É uma peça de um compositor inglês da Renascença chamado Robert Johnson. Ele nasceu em 1583 e faleceu em 1633. Foi um dos compositores mais importantes para o repertório do alaúde em inglês. E o alaúde renascentista, como a gente já viu em alguns vídeos aqui atrás, ele tem um parentesco, quer dizer, na verdade ele não tem um parentesco, mas ele tem uma semelhança no encordoamento. Então, via de regra, a maioria das peças para alaúde renascentista podem ser tocadas no violão moderno, que são ambos instrumentos de 6 cordas, ambos instrumentos afinados em quartas, com uma terça em um dos casos. O que muda no alaúde em relação ao violão é essa terça. Mas a gente vai discutir isso depois, mais para frente no vídeo. Aqui o que interessa é conversar com vocês sobre 2 compassos específicos dessa peça. É uma peça muito facilmente encontrada na internet, tá? Tanto a partitura quanto gravações dela. Ela está editada aqui no livro Curso Progressivo de Violão. Eu gostaria de mostrar para vocês esse livro, mas ele está todo lascado já, porque eu utilizei esse livro com muita intensidade, né, vamos dizer assim, e já se foi a capa, já se foram algumas páginas. Mas é fácil de encontrar. O Curso Progressivo de Violão é uma das obras didáticas mais vendidas no Brasil, ao lado do Iniciação ao Violão, ambos do grande mestre Henrique Pinto, que faleceu em 2010. Esses 2 livros até hoje têm uma importância e uma influência muito grande na formação dos violonistas, justamente por serem os métodos mais difundidos e por terem estabelecido um repertório que é, digamos assim, um núcleo central de tudo aquilo que se toca durante os primeiros anos do aprendizado do violão clássico. Não pode faltar na estante de qualquer estudante de violão, mas aos professores de violão cabe uma pesquisa um pouco mais acurada em relação ao repertório para que a gente possa expandir um pouco as ideias de repertório que foram lançadas com muita competência, inclusive, pelo professor Henrique Pinto, né? E a Graça, a minha professora, ela tinha uma habilidade bastante interessante, né, de integrar informações. Nós estamos tocando violão moderno, estamos tocando uma peça antiga, mas num instrumento moderno, e nós temos recursos técnicos modernos para abordar os principais problemas técnicos que essa peça impõe, tá? O primeiro exemplo aqui uma primeira passagem aonde a técnica carlevariana tem uma aplicação bastante efetiva, bastante eficiente, é ali na passagem do compasso 3 para o compasso 4, tá? A passagem que nós temos, certo? Essa passagem foi um compasso dessa música que a Graça parou a aula e falou assim: muito bem, agora você vai entender o que significa o Carlevaro, o que ele dizia para a mão esquerda e como que aquilo que ele pensou pode facilitar essa passagem, tá? Qual é a dificuldade dessa passagem? A gente sai aqui da primeira posição e encontra uma combinação de sons que não é muito confortável para a mão se a gente mantém numa disposição, entre aspas, natural, né? Dó maior, sim, beleza. Dó, Mi, né? Dedo 3 aqui, está muito fácil encontrar essa localização. Agora, dedo 2 na segunda casa da primeira corda, depois dedo 1 e 4 com somente uma casa de distância. Esses 2 dedos ficam boiando, comprimidos, espremidos entre a ação do dedo 1 e do dedo 4. Para piorar a situação, o dedo 1 e o dedo 4 não estão alinhados em cordas próximas, eles estão em cordas quase extremas, o dedo 4 na primeira e o dedo 1 na quinta, o dedo 4 na primeira e o dedo 1 na quinta corda. Para um estudante de violão sério, essa mudança de configuração não pode passar desapercebida. A posição natural da mão para esse intervalo de décima, não pode ser a mesma posição da mão para este intervalo. Vocês tentem fazer isso em casa. Dó, Mi, depois Si, Sol. Mantendo a disposição da mão, quer dizer, mantendo esta linha que sustenta os dedos da mão paralela ao braço do violão. Vocês vão ter muita dificuldade, tá?
Como é que a gente ajuda a reduzir essa dificuldade? Inclinando a mão, né? A gente pode até colocar aqui um contraste, né? Na linha que sustenta os dedos, ela está paralela ao braço do violão, no intervalo do Mi. Quando a gente vai para o intervalo Si, Sol, não só o dedo 1 e o dedo 4 precisam ocupar o espaço de 2 casas somente, tá? Mas também essa linha precisa se inclinar para facilitar o acesso do dedo 4 à nota Sol da primeira corda. Então a situação ficaria... No vídeo dá para ver a ação do meu cotovelo, tá? Que é uma coisa que o Fernando Sor falava. Acordes ou passagens que são muito difíceis de serem realizadas se tornam mais simples se nós utilizamos o cotovelo. Não quer dizer, claro, que você vai tocar violão com o cotovelo, mas que a posição do cotovelo tem influência no grau de facilidade ou de dificuldade que a gente tem para realizar determinadas passagens. Voltamos então para a posição onde cada dedo está em uma casa. Tá? Depois, inclina de novo a mão para cima para facilitar o acesso do dedo 1 ao Sol sustenido, enquanto o dedo 4 captura a nota Si. Dedo 2, há uma controvérsia se a gente permanece com a mão inclinada e pega na posição inclinada esse acorde que tem o dedo 1 e o dedo 2 na mesma casa. Ou se a gente faz, volta e inclina de novo. Tá? Não sei o que dizer para os alunos, isso geralmente depende da mão de cada um. É por isso que a aula online é tão problemática, tão complexa, né? Porque o professor às vezes precisa de um tipo de contato visual e às vezes até um tipo de contato físico, né? Você segurar a mão do aluno enquanto ele faz uma determinada passagem é um procedimento que nos ajuda a localizar tensões que às vezes nem o olho presencialmente a gente consegue ver, tá? Então, se nós vamos utilizar um posicionamento transversal, longitudinal e transversal novamente, ou se nós vamos sempre manter o posicionamento transversal, essa é uma questão que tem que ser resolvida presencialmente. Na falta de um professor que possa discutir isso com vocês em sala de aula, não tem outro jeito, vocês têm que experimentar as duas possibilidades e ver a que produz uma sensação de conforto maior. Tá? O outro trecho está lá na frente, no compasso 18, né? No compasso 18 nós temos aqui essa... terminar essa corda solta no compasso 20. Como que a gente sai da terceira posição, compasso 18, Sol, Fá com o dedo 4 na segunda corda, contraímos a posição inteira até colocar o dedo 1 aqui na quinta corda, na quinta casa, tá? E depois que a gente ataca a nota Dó, Mi, o dedo 4 se levanta e depois a mão abre novamente, para isso que a gente chama de posicionamento longitudinal. O que é o posicionamento longitudinal? Cada dedo em uma casa, com uma distância não muito maior que 2 ou 3 cordas de um dedo para o outro. Tá? Então isso aqui é todo um posicionamento que está longitudinal até a nota Fá. A nota Fá me exige uma contração da mão, para que eu consiga encontrar o Dó, Mi sem muitas dificuldades. Do contrário, pode acontecer isso. Esse corte. Porque aí é um salto mesmo, né? Não é uma aproximação. Quer dizer, enquanto o Fá soa, a minha mão sai da terceira posição para a quinta. Né? Isso altera um pouco a afinação, a gente precisa estar atento também em questões da afinação. Aqui é o típico caso que a gente parece que é o posicionamento longitudinal, né? Porque dedo 2 e 4, ok, está contraído, mas o dedo 3 está uma corda abaixo, né? Se fosse acima, até a gente poderia pensar num posicionamento longitudinal, porque para o dedo 4 não é muito difícil ele se colocar embaixo do dedo 3. Mas acima, uma corda à frente do 3, aí a gente precisa do movimento do pulso e do cotovelo para ajustar. Certo? Então esses são dois pontos assim, muito simples, que foram para mim um território de compreensão, discussão e assimilação de alguns elementos da técnica carlevariana. Tá bem? Espero que possa ser útil para vocês e que vocês possam ter entendido mais ou menos como funciona esse mecanismo, né? E que possam aplicar ao longo dessa peça e em outras obras que estão disponíveis aí para o nosso desenvolvimento. Vamos resumir então. Os dois princípios que eu falei no começo do vídeo da escola carlevariana são: os dedos podem estar em posicionamento longitudinal, cada dedo em uma casa, tá?
e eles também podem se contrair, fazendo com que 2 ou mais dedos ocupem uma casa só. Esse é um primeiro princípio. Isso tem que ser feito de maneira controlada. O outro princípio é que a orientação longitudinal ao traste também muda a configuração de todo o braço. Se você tem uma nota, por exemplo, na primeira corda e uma nota na sexta corda, é bom você não deixar com que o dedo faça o trabalho sozinho, que esse trabalho será feito também com o posicionamento do braço, certo? Então são esses os dois princípios que eu considero mais úteis, né, e mais fatores de facilitação de algumas passagens musicais que são bem complicadas. Um último comentário a respeito dessa peça é quanto à afinação dela, né? O primeiro exemplo que eu dei porque vocês sabem que a música da Renascença foi escrita por um instrumento que tinha um intervalo de terça não entre a terceira e a segunda corda, mas entre a quarta e a terceira. Então, é como se fosse, o alaúde renascentista é como se fosse um violão com a terceira em Fá sustenido, tá? Isso muda muito em relação aos sons que a gente tem, em alguns casos muda bastante. A passagem ali do compasso 3, ela, ao invés de eu usar o acorde assim, esse acorde vai ser tocado dessa maneira, isso muda poucas coisas. A maneira mais fácil de obter esse intervalo seria essa. Ou o dedo 2, 3 e 4. Eu faço isso, só que isso me obriga a cortar o Lá. Se eu achar que esse Lá precisa ser sustentado, eu faço. Aí vai depender da ideia de articulação que eu tenho, porque isso não está definido pela partitura. Tá? E a outra passagem, ao invés de eu usar o dedo 1 e 2 aqui com pestana, eu uso o dedo 1 e 3. Ao invés de eu usar a pestana completa, que eu tenho que usar o dedo 2, porque todas as notas estão uma casa atrás. Né? Então, se eu quero Dó natural, eu tenho que colocar o dedo 2 na sexta casa, e não na quinta, como a gente faz na afinação tradicional. Né? Então, agora, essa abertura se mantém, né? Dedo 4 esticado, dedo 3. Aqui vai mudar também, porque o Si Ré não está mais na terceira e quarta, está na primeira e terceira. Uma possibilidade é pegar esse Sol preso na quarta corda, ou fazer o salto, né? Esse salto tem que vir na posição transversal, porque a próxima nota você toca é um Fá. Quer dizer, tem uma série de diferenças, né? De pequenas diferenças que são novas quando a gente utiliza a afinação terceira em Fá sustenido. Tá? Apesar de eu ter aprendido essa peça com a terceira em Sol, eu recomendo o aprendizado com a terceira em Fá sustenido, porque normalmente quando a gente aprende um conjunto muito grande de peças da Renascença, nos recitais a gente tende a agrupar essas peças. Então, ao longo de 3, 4 anos, eu fui aprendendo uma música da Renascença aqui, uma música da Renascença ali, uma peça do Carlevaro, uma peça do Villa-Lobos, uma peça popular. Eu vou enchendo o meu repertório com uma diversidade de estilos muito grande, e chega o momento de fazer um recital completo, eu posso agrupar aí 3, 4 peças da Renascença em um mesmo momento do recital. É interessante que todas essas peças sejam tocadas na mesma afinação para evitar problemas da corda desafinar e aquele tempo mesmo que é chato, né, em recital de violão, do violonista ali alterando constantemente a sua afinação. Então eu sugiro que essa peça seja tocada com a terceira em Fá sustenido, apesar de que, neste caso, a afinação com a terceira corda em Sol pareça um pouquinho mais fácil do que com a terceira em Fá sustenido. Agora, quem disse que a gente tem que ficar procurando só o que é fácil? Né? A gente tem que procurar o que é mais interessante, mais bonito, mais funcional. E a minha sugestão para essa peça é essa, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado e só lembrando aqui, a gente vai ter uma redução na frequência dos vídeos daqui até janeiro, porque eu vou estar numa viagem fora e vai ficar um pouco difícil sustentar assim, essa produção de 3 vídeos por semana. Então eu vou reduzir a 2 vídeos por semana e o vídeo de sábado com comentários de outros vídeos em inglês se mantém como a gente tinha combinado, tá bom? Mas aguardem aí nas próximas semanas, a gente tem um vídeo novo no canal a cada terça ou quinta e sábado, não terça, quinta e sábado. Lá para fevereiro, março, a gente retoma o nível da o ritmo da produtividade. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.